Efésios capítulo 1. Olha, gente, eu estou aqui no estilo, sabendo, mais bonito. Vai que o povo bonito, gente. Quem é bonito? Bonito conhecido, né? Estou aqui hoje, minha esposa, a pastora Regina, está pregando, na igreja agora, também. Meus filhos estão lá com ela, e Deus está aqui neste lugar. Amém? Nós vamos começar a palavra de Deus, daqui a pouco vamos orar. Deus abençoe a vida do pastor Rafael, a sua família, né, descanso, e toda a igreja, que possamos sair daqui abençoados em nome de Jesus. Amém? Eu quero que desde já você se concentre no céu. E às vezes a gente vem para a igreja, os problemas, a semana que está por vir, insiste em roubar a nossa atenção. Né? Eu estava saindo de casa, meu filho mais novo perguntou: pai, como vamos jantar? Eu falei: vamos para a igreja primeiro? Eu sei, que é esse filho, quer ver? Eu falo: não, eu já sei, ele quer. Eu vou para a igreja primeiro. Depois você não vai voltar, a gente vê. Né? A gente vem para a igreja pensando como vai ser a semana, amanhã tem boleto que vence. Janeiro para fevereiro vão passar onde? A virada de janeiro para fevereiro vão passar onde? Janeiro mesmo não acaba, mas as contas estão aí. E sempre se preocupa com alguma coisa, né? Nós somos a casa do Senhor. E a Bíblia diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Irmãos, Deus vai cuidar de você amanhã. Deus vai cuidar de você na terça-feira. Deus vai cuidar da sua casa, da sua família. Ele é um Deus fiel. Amém, irmãos? Efésios capítulo 1. Esse quando estamos orando, deixa eu ver se acordar, tá bom, gente? Aleluia aí. Efésios capítulo 1, versículo 3. Você deve lembrar. Olha só. Se não falar para mim, gente. Olha só. Você consegue ler bem aí? Olha o que diz a palavra do Senhor. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradável assim amar, em quem temos a redenção pelo seu sangue, remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Até aí, digo graças a Deus. Eu queria, por favor, que você colocasse a sua mão direita sobre o teu coração. Eu tenho 46 anos, faço 47 agora. E embora eu tenha crescido na igreja, eu sou filho de pastor, eu andei um tempo acostumado com Jesus na igreja. É diferente você estar acostumado com Jesus e você conhecer a Jesus. E um dia, pela sua graça, eu pude conhecer Jesus Cristo. Amém, queridos? Não a história de Jesus, mas Jesus é a história. Isso é a diferença. Eu estou dizendo isso porque você vai convivendo na igreja e algumas coisas a gente vai aprendendo, a gente tem que guardar. Irmãos, olha, se você ouve uma palavra bonita, uma sabedoria humana, tudo isso é bom e pode gerar alguma informação. Mas a única palavra que pode mudar o coração do homem é essa palavra aqui. É a palavra de Jesus Cristo. A gente pode frequentar uma faculdade, um curso profissionalizante, tudo isso aumenta o nosso conhecimento, pode trazer algum retorno profissional, mas transformação mesmo é só quem abre a palavra de Deus. Abre o coração para a palavra de Deus. E essa noite nós possamos ser um pouco mais transformados por essa palavra que nos limpa, que nos purifica e nos coloca de pé. Amém, queridos? Então, a nossa oração vai ser: Senhor, fala conosco. Senhor, fala comigo. Eu quero ser o primeiro a ouvir essa mensagem. Que o Senhor encontre espaço no meu coração, não somente para ser um ouvinte, mas um praticante da sua palavra, porque eu preciso ser transformado de fé em fé e de glória em glória. Se você ouvir alguma coisa minha, nada vai te acrescentar. Alguma palavra bonita minha, mas se você
a voz do Espírito Santo neste lugar, nós sairemos aqui transformados em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu mostro o teu coração. Senhor, fala conosco nessa noite. Eu te peço, Espírito Santo, que a tua palavra encontre em nós corações abertos, corações que desejam receber a tua palavra como semente que possa cair, crescer e frutificar. Que o Senhor encontre em nós ouvidos abertos, que o Senhor encontre em nós o nosso entendimento preparado para recebermos verdades eternas, conferentes ao teu reino, Pai. Eu louvo, Pai, por essa igreja, por esse ministério, esse louvor tão abençoado, todo diaconato, teu servo, pastor Rafael, Senhor, nós colocamos ele diante de ti. Sou grato, Pai, por essa igreja, pela amizade, por tudo que o Senhor tem colocado em nosso meio pela tua graça. Eu te peço, Pai, ser conosco neste lugar e que tudo aqui seja para a honra e para a tua glória. Quem assim crê, diga amém. A glória e forte nome de Jesus. Bom, glória a Deus, aleluia. Glória. Digam graças a Deus. Irmãos, eu quero falar essa noite no sermão sobre os 3 aspectos da nossa herança. Eu poderia falar dos 3 aspectos da nossa riqueza em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo deixa bem claro nesse texto que Deus já nos abençoou, que em Cristo Jesus nós encontramos todas as riquezas espirituais. E se isso não move o nosso coração, se isso não nos traz ânimo, se isso não nos traz alegria, porque pode ser que a gente não compreendeu o Evangelho do Senhor Jesus. A não compreensão do Evangelho pode fazer de nós uma fé não contagiante, uma fé que é morna, uma fé que não se firma, uma fé que é oscilante, que tem os seus altos e baixos, mas nunca se firma verdadeiramente na rocha, porque falta uma revelação ao nosso coração. Jesus disse que quem encontra o Evangelho, quem tem a oportunidade de conhecer como alguém que encontrou uma pedra preciosa, quem vai dizer amém, queridos? Ele diz, olha, quem encontrou o Evangelho, quem encontrou essa palavra como alguém que encontrou uma pedra preciosa, e ele vende tudo que tem, porque encontrou essa pedra preciosa. Irmãos, o Evangelho, a pedra preciosa, é uma rocha, e o nome dessa rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Mas a gente não compreende, a gente, você com amor ao juízo, a gente pode trocar Jesus por qualquer coisa. Quem aqui tem filhos ou teve alguns sobrinhos, se você fez isso, eu vou falar que Deus te perdoe, mas você pega o seu filho que é novinho e fala assim, filho, me dá aqui 10 reais, eu vou te dar 4 moedas, aí você dá 4 moedas de 25 centavos. Aí ele assim, tão inocente ali, ele dá os 10 reais para você porque ele não tem a noção de valor. Ele está olhando ali aquela quantidade, ele acha que está ganhando muito mais que você. Às vezes vai me dar 15, 100 reais, porque vai dar um monte de moeda para você. A criança na imaturidade não tem a noção de valor, ela troca, e ela acha que está ganhando muito, e você sabe que você está tirando uma vantagem. Quem diz amém? Quem diz amém? Se você já fez isso, Deus te perdoe. Deus me perdoe, eu já fiz isso também. Você está aqui para dar 100 moedas para você. E a gente sim, não tem maturidade no Evangelho. A gente às vezes troca Jesus por qualquer coisa. A gente não entende pela imaturidade, pela nossa falta de crescimento espiritual, a gente
e Ele faz milagre ainda hoje. Eu creio nessa palavra. Isso muda a nossa perspectiva, isso muda a nossa fé. A gente passa a ter uma fé atuante, uma fé contagiante, porque nós sabemos: o meu Redentor vive e em breve se levantará em meu favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai ser uma revelação de Cristo. A gente pode viver uma fé histórica, ser uma revelação clara das nossas riquezas. Nós podemos viver até uma religiosidade, irmãos. Ser uma revelação clara, a gente pode ter uma perspectiva do nosso século. Eu vou falar melhor. Apóstolo Paulo, ele diz que ele era zeloso, e ele era um fariseu dos fariseus, mas todo o seu zelo, de quando ele se encontrou com Jesus, ele falou: olha, você está perseguindo a igreja do Senhor. Porque teologia sem revelação, a gente pode perseguir a igreja de Cristo. E o mesmo apóstolo Paulo, na perspectiva do seu século, ele achava que estava zelando pelas coisas de Deus, e ele precisou se encontrar com Cristo. E quem sair, diga amém, irmãos. E ele literalmente caiu lá, porque na perspectiva do seu século, no seu zelo pela lei, ele achou que estava tudo certo, mas ele também precisava de uma revelação. Quem sair, diga amém, queridos. Sem revelação, irmãos, a gente pode até estar almejando uma igreja que a gente olha e diz: olha, essa igreja é uma igreja de sucesso, olha, essa igreja é uma igreja que está dando certo, e a gente para de perguntar se essa igreja é a igreja de Jesus. Sem uma revelação, a gente começa a achar que o sucesso de uma igreja é da perspectiva do homem. A gente começa a perseguir e colocar no nosso coração que aquilo lá é igreja, aquilo lá é certo. A gente tem que perguntar: peraí, qual é a igreja de Jesus? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Apesar de tudo que a gente já ouviu, apesar de tudo que a gente possa ainda ouvir, de escândalos, de todas as outras coisas, Jesus Cristo tem uma igreja, e essa igreja é vitoriosa. Ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo, irmãos. Não é contra a igreja do pastor Fernando, não é contra a igreja desse, diz a minha igreja é uma igreja vitoriosa. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. A igreja de Jesus não vai subir envergonhada. A igreja do Senhor Jesus não vai subir escandalizada. A igreja do Senhor Jesus vai subir aos céus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Ele garantiu: a minha igreja é uma igreja vitoriosa. Mas se você olha na perspectiva do homem, você pode seguir uma igreja que não é a igreja de Jesus Cristo. A revelação de Jesus em nós, a revelação da palavra de Deus nos faz desejar: eu quero pertencer à igreja que segue a Jesus Cristo. Quem está comigo nessa palavra de amém, queridos? Pois essa introdução, primeiro aspecto, irmãos, de uma riqueza, que nós não fomos chamados para viver de expectativas. Ora, é natural de nós termos expectativas, é natural nosso. Às vezes tem expectativa num casamento, tem expectativa no trabalho, não é errado. Se tem uma expectativa no final do mês, no final do ano, a gente vai criando expectativas. E eu mesmo, quantas vezes digo na igreja: irmãos, encha seu coração de expectativa, vem para a igreja com expectativa. Eu digo isso, que Deus tem misericórdia de mim. Mas Jesus não chamou a gente para viver de expectativa. Nós somos chamados para viver pela fé, irmãos. E isso é uma riqueza espiritual, viver pela fé, porque a expectativa pode te frustrar, mas a fé não frustra. A expectativa, irmãos, pode trazer decepção, porque você colocou expectativa nesse, expectativa naquele, no irmão, no pastor, na pastora, no obreiro. Nós vamos viver de expectativa, mas, irmãos, o Evangelho de Jesus nos chama a viver pela fé, e a fé não decepciona, a fé não causa tristeza, a fé nos faz avançar. Louvado seja o nome do Senhor. Ela diz que o justo viverá pela fé. Não por expectativa, não por aquilo que é natural, que a gente acha que pode ou não, mas a fé diz: eu creio que o meu amanhã está nas mãos de Deus. A fé não é uma dúvida, a fé não é uma expectativa, a fé é uma certeza. Deus está conosco, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o primeiro aspecto da riqueza, chamados a viver pela fé. Por isso que Martinho Lutero virou de ponta cabeça quando o Espírito Santo trouxe esse texto aos seus olhos: o justo viverá pela fé. Não adianta o homem
céu aí com toda a sua fé. Você foi chamado a viver pela fé. Pela fé. Aleluia. Glória a Deus. A gente tem mais fé no cartão de crédito. A gente tem mais fé em tantas coisas. Mas se você recebe a palavra de Deus, diz: olha, aquele que eu sirvo é Deus que está cuidando da minha vida, da minha casa. Eu fui chamado a viver pela fé. Ainda que os homens possam me decepcionar, ainda que as minhas expectativas possam me trair, a fé não vai me trair. Eu sei que o meu Redentor vive e diga glória a Deus, Senhor. Segunda riqueza. Quantas riquezas ele quer? 3. Eu acho que é 7, que vem de janeiro. Segunda riqueza, irmãos. Somos chamados, primeiro, a viver pela fé. Segundo, a nos entregarmos totalmente ao Senhor Jesus. E isso vai nos custar, irmãos. A salvação não nos custa nada, mas viver o Evangelho vai nos custar. Ainda que a salvação tivesse algum preço, seria impossível qualquer um de nós pagarmos o preço. O preço já foi pago por Jesus na cruz do Calvário com o seu sangue. Mas viver pela fé vai nos custar. Irmãos, em 2018, eu marquei aqui, em 2018, teve a paralisação dos caminhoneiros. Quem lembra? Eu até troquei o meu perfil no Facebook, somos todos caminhoneiros, né? Eu não quero que você pense na causa, eu quero que você pense na situação que eu vou te falar. E nessa circunstância aí, qual era a causa? Que a alta taxação de impostos sobre o combustível estava gerando um impacto na vida dos caminhoneiros, que diretamente e indiretamente chegaria à nossa vida, né, essa taxação, e eles pararam, uma causa legítima. Então, eles pararam lá, quem lembra? E aí, eu com medo, não sei se você fez isso, né? A causa deles é boa, a taxação do imposto, né, tal, vai ter a greve dos caminhoneiros, vai faltar gasolina, vai faltar álcool aí na cidade. Levanta a mão e enche o tanque. Moço, eu não enchi o tanque, eu não tinha dinheiro, eu não sei conta. Quem encheu o tanque? Irmãos, aí, olha só, a causa, né, deles, aí a gente apoia a causa deles, eu até troquei o perfil no Facebook, mas assim que eu soube que ia faltar, eu fui lá e abasteci. Irmãos, em 48 horas, o governo arrecadou mais imposto do que ele ia arrecadar em 20 e 25 dias. Olha só, a gente apoia uma causa desde que aquilo não nos prejudique. Olha, eu estou com vocês ali, mas não pode faltar gasolina para mim. Olha, eu apoio a tua causa, mas desde que isso não traga nenhum impacto no meu trabalho, porque eu vou para o trabalho, eu vou à igreja, eu dependo do carro, então eu estou com vocês, mas desde que isso não me prejudique. E nesse dia, irmãos, então, do governo, estou questionando o governo, quem está reclamando aí? É só você entender que a causa nas 48 horas não valeu de nada. Porque o governo arrecadou 48 horas, ele levaria 30 ou 35 dias. Ou seja, essa atitude minha, não sei se a gente faz isso consciente ou inconscientemente, mas é que a gente pensa assim: ó, eu te ajudo, desde que isso não me prejudique. Eu estou com você aí, desde que isso não afete a minha vida, irmãos. E a gente às vezes vem com essa revelação, esse entendimento do Evangelho. A gente quer servir a Jesus desde que isso não incomode a nossa vida. A gente quer que Ele até opere um milagre na nossa casa, desde que isso não mexa com a nossa agenda. A gente quer que Jesus salve a nossa casa, salve a nossa família. Eu tenho certeza que todo mundo quer a igreja cheia, todo mundo quer salvação, todo mundo quer batismo. A pergunta é: isso vai impactar a sua vida e você aceita? Porque servir a Cristo, irmão, vai impactar a sua vida. Servir a Cristo vai mexer com a tua agenda. Servir a Cristo vai te custar financeiramente, querido.
Eu te ajudo, mas também vou passar fome, né? Não sei que horas você está. Tem 2 peixes, dou um peixe aí, e já fiz a minha parte, verdade? Qualquer um de nós faria isso? Olha, gente, eu vou entregar, mas eu vou ficar sem. Não posso me comprometer. Eu vou dar tudo bom para você e eu vou ficar sem. Mas Jesus, olha, se o Evangelho entrou no nosso coração, a gente tem a coragem de entregar tudo ao Senhor Jesus. Tudo. Ainda que aos nossos olhos você está entregando tudo, estou. Você não sabe que hora que Jesus vai acabar essa reunião. Você não sabe que hora que isso aqui vai conduzir. Você é responsável por essas pessoas, mas Ele entrega tudo e coloca nas mãos de Jesus. Irmãos, quer ver um grande milagre na sua vida? Entrega tudo nas mãos de Jesus. Isso pode custar. Pode custar. Quantos aqui, o Espírito Santo às vezes dá uma revelação para mim. Quantos aqui vai o parente em casa, você responde dar olho no seu filho? Não, vai vir acabar dando das crianças. Eu já conheci um irmão que ia tomar Coca-Cola no banheiro para não dividir com os visitantes. A gente tem isso dentro de nós. Olha, eu ajudo, mas não me atrapalha. Olha, eu dou até alguma coisa aí, mas não mexe comigo. O Evangelho de Jesus, a gente é chamado a entregar tudo. Alguns irmãos da minha igreja, alguns não, né, amado? Mas sempre um outro diz, pastor, mas é 10%, é tantos por cento, e começa a discutir, trazer uma teologia. Irmãos, o problema não é 10%, 20%, o problema é se a gente entrega tudo. O problema não é quantidade, de valor, de porcentagem. O Evangelho nos chama a entregar tudo diante de Deus. Não é sobre Deus estar pedindo 10, 11, não é isso. A pergunta é: temos coragem de entregar tudo diante de Deus, porque sabemos que nas mãos dele, ele tem o poder de multiplicar. Aleluia! Isso vai nos assustar. 5 pães e 2 peixes nos custa, porque é preciso coragem para dizer: eu coloco tudo nas mãos de Deus. Ainda que aparentemente haja uma certa impacto na minha vida, ainda que aparentemente eu pareça estar sendo prejudicado, eu creio nas mãos em quem eu coloquei, eu creio nas mãos em quem eu entreguei a minha vida, e Jesus Cristo tem o poder de multiplicar. Irmãos, quando você entrega tudo ao Senhor Jesus, Ele tem o poder de multiplicar. Mas deixa eu falar uma coisa: Deus não pode multiplicar aquilo que a gente não entrega. Como que Deus vai abençoar aquilo que a gente não entrega? Eu não quero que você aí pense somente na questão financeira. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre a nossa vida estar totalmente nas mãos de Deus. Ainda que mexa com a nossa agenda, ainda que mexa com o nosso dia a dia. Que alegria! Eu encontrei Jesus, eu encontrei o meu bom tesouro. Eu quero que você aplaude e forte o nome do Senhor, seu lugar e agora. Aplaude forte o nome do Senhor Jesus. Primeiro, fé. Segundo, a entrega é uma riqueza. E a terceira riqueza espiritual é que nós estamos nele, é que nós estamos em Cristo Jesus. Irmãos, se você, hipoteticamente, imagine comigo, se você pudesse ver no seu aquário, ou no rio, ou no mar, um peixinho falando assim: Deus, obrigado por essa água. Deus, obrigado por esse oceano. Gente, olha que peixinho grato, sim ou não, né? Hipoteticamente, né? Olha que peixinho grato, o peixinho está fazendo uma oração de gratidão. Olha lá o peixinho agradecendo pela água. Mas irmãos, e se você visse o peixinho assim lá no mar: Senhor, manda água. Senhor, me dá água. Eu preciso de água. Fala, rapaz, a tua oração, por mais sincera que seja, ela não será respondida. Porque você não vai ter água, você já está na água. Você não precisa pedir por água, você já está na água. Você não precisa de revelação, de resposta da sua oração. Você precisa de revelação, porque aquilo que você está pedindo, você já está mergulhado. Irmãos, como o peixinho está no mar, nós já estamos em Cristo Jesus. Aleluia! E às vezes o que nós precisamos é abrir os nossos olhos para essa realidade. Que maravilha! Irmãos, você não precisa crer em milagre, você precisa crer em Jesus.
Cristo, então você já tem milagre na sua vida. Olha, você já está em Cristo, então você tem provisão na sua vida. Você já está em Cristo, então você já tem a resposta para a sua vida. Deus está neste lugar. Que a palavra do Senhor encontre espaço em você agora. Diz, eu já estou em Cristo. Eu não preciso ficar orando por milagre. Eu já estou vivendo milagre. Eu já estou em Cristo, eu não preciso ficar orando para Deus prover. Ele já vai ser e Ele já é a minha provisão. Quem está comigo, diga amém, queridos. Se já estamos em Cristo Jesus, quem já está em Cristo Jesus, de glória a Deus aí. Então, irmãos, nós já somos mais do que vencedores. Por quê? Já estamos em Cristo Jesus. Segundo Reis, capítulo 6, 15 e 17. Um momento de guerra, um momento de incerteza. E a Bíblia diz que o moço, ele está olhando ali para a guerra e ele está vendo os inimigos. Os inimigos são fortes, são carros de ferro, cavaleiros. Ele está desesperado, qual é o diagnóstico? Vamos morrer. E quando ele vai falar com o profeta, quem entende amém? O profeta não faz campanha. Eu creio em campanha, eu faço campanha. Mas o profeta não faz campanha, o profeta não unge, o profeta não dá a mão. O profeta olha, Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja que o socorro não vai vir, o socorro já está aqui. Esse moço precisa de oração, de revelação. Esse moço precisa de campanha, precisa abrir os olhos. E a Bíblia diz que quando o Senhor abriu os olhos do moço, ele já viu um grande exército. O Senhor que estava ali naquele lugar, irmãos, o socorro não chegou, o socorro se revelou. Aleluia! Quem sabe você precisa abrir os seus olhos espirituais na sua casa, para dizer: o socorro já está na minha casa, a bênção já está na minha casa, a bênção já está na minha família. Eu estou orando para tanta coisa que eu já tenho. Na pesca maravilhosa, quantas vezes ouvimos esse texto? E a Bíblia diz que Pedro sai do esforço humano e entra no descanso da palavra de Deus. Olha que revelação! Ele sai do seu esforço próprio, da sua competência, da sua eficiência, da sua capacidade. Ele diz: eu pesquei a noite inteira. A noite inteira. Pedro entende de pescaria, sabe o horário certo de pescar, sabe para onde, quem sabe, estava passando o cardume. Ele diz: Senhor, eu pesquei a noite inteira, foi o meu esforço, foi a minha capacidade, foi a minha inteligência, a minha habilidade, mas não deu certo. Ele fala para ele: volta para o mesmo lugar. Quem seja amém? Pedro precisava de uma revelação. Volta para o mesmo lugar, mas volta com uma revelação de Jesus para a tua vida. E joga a rede para o lado direito. Irmãos, ele volta para o mesmo lugar, mas ele volta com uma revelação. Quem seja amém, Deus? Vou repetir: ele volta para o mesmo lugar, mas ele volta com uma revelação de Jesus para a sua vida. Ele volta para o mesmo ambiente, mas ele volta com uma revelação de Jesus. Ele volta para o mesmo trabalho, mas ele volta com uma revelação de Jesus. Ele volta para o mesmo mar, para a mesma rede, mas ele está voltando com uma revelação de Jesus Cristo. Ele não precisava de oração, ele precisava de revelação. E a Bíblia diz que quando ele joga a rede, as redes se enchem por causa de uma revelação de Jesus Cristo. Eu quero dizer que quem sabe você vem para a igreja hoje e vai voltar para a mesma casa, para o mesmo trabalho, é a mesma família, é todo o mesmo ambiente, mas a gente volta para a revelação de Deus no nosso coração. A gente acorda amanhã para o mesmo trabalho, o mesmo carro, as mesmas pessoas, os mesmos funcionários, o mesmo parente, é tudo a mesma coisa, mas a gente volta com a revelação de Jesus Cristo para a nossa vida. Aleluia! Eu vou obedecer a sua palavra. Pedro obedece a palavra do Senhor Jesus. Pedro se posicionou sobre a palavra de Jesus. Quem está aqui, amém? Amém. Sobe aqui, eu vou terminar, sobe aqui. Olha só que interessante. Fica de frente comigo assim. Isso, eu vou te empurrar, você não deixa, tá bom? Fica aí. Não, fica aí. Posso uma fé sobre isso aí, tá bem? Fica aí, vou te empurrar, você não deixa. De novo, irmão, chance. Não deixa. Tá bom. Pode ser de fora. Fica de lado. Sim. Agora eu vou te empurrar. De novo, gente.
Não teve campanha, não teve oração, não teve unção, ele só mudou o posicionamento dele. Amém. Aí nos abençoe. Só muda o posicionamento. Receber a revelação de Jesus é mudar o nosso posicionamento espiritual. Obrigado, irmão. Quanto a vida do Henrique, querido? O Evangelho traz um posicionamento para a nossa vida. Às vezes tem gente perdendo para tanta coisa que é somente de se posicionar. Tem gente retrocedendo por tanta coisa que às vezes é só se posicionar, e a riqueza do Evangelho traz um posicionamento para a nossa vida. Eu vou viver o que a palavra do Senhor me diz. Se Ele diz para jogar para a direita, para a esquerda, para trás, se manda até jogar para cima, eu toco. É a palavra de Jesus revelada sobre a minha vida. Isso é um posicionamento. O Evangelho existe em nós, um posicionamento espiritual. E para encerrar, a riqueza em Cristo Jesus traz uma nova identidade para o nosso coração. Eu conheci um casal, eles passaram um tempo organizando a papelada para adotar criança pequena. Se eu não me engano, doutor, parece que você não pode separar irmãos. Se perguntar os irmãos, então eles adotaram um casal. E depois de todo o trâmite, toda a papelada, ali deu tudo certo, passou um tempo, bem trabalhoso, bem, a palavra certa, bem burocrático. Que bom, né? Enfim, conseguiram, irmãos, conseguiram. E as duas criancinhas lá, e a mãe, por causa dessa bênção aí, fez tudo que criança gosta. Fez batatinha, fez hambúrguer, e montou a mesa, tudo que criança gosta. E colocou ketchup, maionese, aquelas coisas que criança gosta. E as crianças, quando chegaram e viram aquela mesa, eles começaram a pegar com a mão, a boca e começaram a ficar meio desesperados. Peraí, para. Limpa a mão. A mamãe fez o almoço hoje. Daqui a pouco tem café da tarde. Olha, depois do café da tarde, mais ou menos na 6 horas, a mamãe vai fazer janta. Se vocês ainda estiverem com fome, antes de dormir, a gente faz um chazinho. Amanhã cedo tem café da manhã, vai ter almoço outra vez, e vai ter café da tarde, e vai ter janta. Não vai faltar no meio de vocês, não precisa se preocupar. Irmãos, quem sabe aquelas crianças criadas, quem sabe no momento de escassez, quando viu aquela mesa, ela achou que era a única refeição que elas queriam. Quem sabe pensaram, vamos aproveitar para comer tudo agora, que não pode faltar amanhã. É uma mentalidade com amor à palavra de Cristo, de órfão. Pode ser que falte amanhã, pode ser que não tenha coisas gostosas amanhã, pode ser que a gente não coma à tarde, a mentalidade dele, pai, não, para. Porque agora vocês estão na casa, agora vocês estão na mesa, não vai faltar, vai ter janta, vai ter café da tarde, vai ter tudo, vai ter sopa, amanhã tem de novo. Irmãos, o Evangelho traz uma identidade que somos filhos de Deus. Irmãos, dois convidados bem alto aí, manda mesmo bem alto, irmãos, não vai faltar amanhã, Deus. Não vai faltar terça-feira. Se você está na mesa do Senhor Jesus, aplaude forte o nome dele. Diga aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 3. Perdão. No versículo 5. Que Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ele está dizendo, agora você pertence ao reino de Deus, agora você está na mesa do Senhor, não precisa se desesperar, não precisa ficar preocupado, não vai faltar. Diga glória a Deus, diga aleluia. Eu quero encerrar tendo 3 versículos dessa mesma carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Por favor, Mário. Ele diz no versículo 16, Efésios 1:16 dessa mesma carta: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha só, apóstolo Paulo diz à igreja, eu estou orando por vocês, tá? Está escrevendo, ó, eu estou orando por vocês. Qual a oração de Paulo? Sabe que é a oração de Paulo? Senhor,
Vai chover milagre neles. Senhor, manda o maná. Nós precisamos do maná. Não é pecado você orar com portas abertas, não é pecado essas coisas, mas a oração de Paulo da igreja é a seguinte: olha, eu oro por vocês, sabe que eu oro? Versículo 17 diz: para que o nosso Deus, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, aleluia, no espírito de sabedoria e de revelação. A oração de Paulo, versículo 18: tendo iluminado, porque os olhos têm iluminado, é como você acende uma luz, está escuro, você não enxerga, mas você acende uma luz. Então a oração do apóstolo Paulo é que os vossos olhos sejam iluminados, que os vossos olhos se abram. Trazer luz, irmãos, é trazer esclarecimento. O mesmo apóstolo Paulo diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. É trazer entendimento, trazer revelação, abrir os olhos. E a oração que a igreja de Éfeso é: eu quero que os vossos olhos espirituais sejam iluminados. Para quê? Para saberes qual é a esperança do seu chamado, o chamamento, qual a riqueza da glória, diga aleluia, da glória da sua herança dos santos, a pobre e forte nome de Jesus Cristo. Próximo lugar, eu quero orar por você. Comigo, você ajuda aqui? Pergunta ao favor. Eu poderia orar, e eu creio no poder da oração. Ah, pastor, eu preciso de provisão. Amém. Eu pedi de oração, pela experiência. Mas a nossa oração é: Senhor, abre os nossos olhos espirituais, para que eu possa ver, para que eu possa contemplar, para que eu possa experimentar as riquezas da sua glória. Irmãos, vale a pena servir ao Senhor Jesus. Há uma riqueza em Cristo, há uma riqueza no Evangelho. Não se perca, não se distraia, viva e exerça a sua fé. Peça ao Senhor uma revelação, para que Ele te mostre. Quem sabe você está aqui como Pedro, no mesmo lugar, as mesmas coisas, mas você precisa de uma revelação. E Jesus faz essa revelação. Ou quem sabe você está como moço, achando que é o fim, que está cercado, que não tem jeito. Mas a revelação é: Deus já está aí presente. O socorro já está presente sobre a sua vida. Você pode colocar o joelho sobre o teu coração. Eu faço isso na de fé, né? De fé. Usa o coração, Senhor. A palavra diz que o coração fala do que está cheio, mas o coração cheio é o que fala a boca, Deus. E nós precisamos encher o nosso coração de fé. Dizer: eu creio. Não que Deus vai fazer, mas que Deus já está fazendo. Não que a porta vai se abrir, mas que a porta já está aberta. Não que Deus vai prover, mas que Ele já proveu. Eu só preciso abrir os meus olhos, ter a coragem de entregar tudo nas mãos dEle, porque eu sei que Ele é capaz de fazer. Veja a aliança das juras. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Oh, os teus ouvidos, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Ó, já fez isso. Aleluia. Mas nunca
Deus de aliança, Deus que promessa, Deus que não é homem, tudo pode passar, tudo pode mudar. Mais uma vez, Deus de aliança, Deus que promessa, Deus que